Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, eu sou Jackson Lima, técnico agropecuária da Coopera e técnico de campo do projeto Bahia Produtiva. E nessa nossa videoaula de hoje, nós vamos abordar um tema de bastante interesse que gera por muitas vezes dúvidas. Nós vamos falar sobre as boas práticas na aplicação de vacinas em aves. Quais os cuidados que devemos ter no antes, durante e depois da aplicação, tá bom? E assim, primeiro devemos entender, pessoal, qual é a função de uma vacina? A função da vacina, pessoal, é proteger a ave contra determinado patógeno. Mas isso não significa que a ave vacinada ou imunizada não irá ser desafiada pelo patógeno. O que eu quero dizer com isso? Que ela não vai ser, que ela não vai ser cometida, ou o patógeno vai querer se introduzir dentro da ave. Isso pode acontecer, mas se isso chegar a acontecer, da ave ser desafiada pelo patógeno, a vacina que essa ave tomou irá fazer seu papel, que se chama-se prevenção. Por isso que o papel da vacinação é prevenir, tá? Então, assim, e um dos fatores mais importantes dentro de um cronograma de aplicação, dentro das boas práticas de vacinação de aves, o papel mais importante se chama-se planejamento, pessoal. O planejamento é a forma de garantir com antecedência a aplicação correta do medicamento. Seguir o cronograma estabelecido pelo médico veterinário. Lembrando que todo produtor que dentro do seu aviário deve ter um cronograma de vacinação para não passar da data de aplicação, para saber que tipo de vacina irá aplicar, se é via oral, se é via nasal, se é via intramuscular, se é uma vacina tipo spray, se é subcutânea. Juntamente, tomando todos os devidos cuidados. Além disso, pessoal, o cronograma serve justamente para a gente não passar daquela data de vacinação, para a gente seguir o cronograma corretamente, independente da nossa finalidade de criação, se é corte, se é postura, se é galinha caipira. Então, qualquer que seja um dos nossos objetivos na criação, tem que ter esse cronograma de vacinação. E junto com ele, junto com o cronograma, nós devemos seguir as boas práticas, que o primeiro passo é o planejamento. Nós devemos se planejar. Sem um planejamento, não há atividade que encaminhe no caminho certo. Tá? Depois de termos planejado, pessoal, nós devemos pensar no transporte e armazenamento dessa vacina, tá? Pois muitas vezes estas devem ser transportadas em isopores com gelo e refrigeradas em temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Lembrando que, em alguns casos de determinadas vacinas, o gelo não pode ficar em contato direto com o vidro ou frasco da vacina, tá? Ela deve ter, é recomendado botar uma esponjazinha justamente para não perder a eficácia da vacina. Quando a gente fala em transporte, significa que muitas vezes o produtor ele tem que buscar em lugares longe a compra dessa vacina. E esse transporte demora, e por isso que deve ser transportado dentro desses recipientes. Algumas vacinas, não são todas, viu, pessoal? Além disso, quando a gente faz a aquisição dessas vacinas, nós devemos se atentar ao quê? Conservação no momento do recebimento ou no momento que a gente adquire essa vacina. Tá? É checar o estado de conservação. Vacinas má conservadas podem acarretar na má eficácia da bactéria ou do vírus. Lembrando que as vacinas, a maioria são vírus ou bactérias vivos para fazer o devido controle da determinada doença na ave. Outro fator importante é observar, pessoal,
o prazo de validade das vacinas e manejá-las corretamente quanto à diluição, à via de aplicação, como já citei anteriormente, a conservação, pois muitos produtores só se atentam a esse fator quando chegam em casa. Observar o prazo de validade é essencial. Recapitulando, tem que ter o planejamento, verificar o transporte, como essa vacina vai ser transportada, o estágio de conservação. Então, são fatores que a gente deve se atentar, que estão todos englobados dentro do planejamento e também estão dentro das boas práticas de vacinação, tá? Outro fator importante é vacinar somente aves sãs, evitar assustá-las ou estressá-las. Bom, aí o produtor vai dizer: e as que já estão doentes, eu vou vacinar ou não? Sim, mas logo que temos aves doentes dentro do nosso plantel ou infectadas, né, dentro do nosso plantel com alguma doença, devemos primeiramente isolar essa ave que nós detectamos lá que está doente. Aí sim realizar o procedimento de controle, que começa por onde? A vacinação. E logo que essa ave está doente, ela pode transmitir essa doença por várias vias. Lembrando que a maioria das doenças em aves são respiratórias. Então, a gente deve fazer o quê? O manejo sanitário. A maioria dos controles de vacinação começa por uma boa higiene, pelo manejo sanitário correto. Entendeu? Então assim, logo que a ave está doente, nós vamos isolá-la, fazer a aplicação do medicamento em todas as aves, principalmente nas sãs, e aquela doente também nós vamos fazer o controle. Mas ela vai ficar por um período isolada justamente porque ela já está infectada. Tá? Lembrando que, antes do preparo das vacinas, pessoal, deve-se lavar as mãos com sabonete e secá-las com papel toalha. Conferir se todos os materiais a serem utilizados no preparo e administração das vacinas estão em ok, estão todos ali, prontos para a gente utilizar, tá? Porque assim, muitas vezes o produtor leva uma coisa, leva a vacina, esquece de outra coisa. Leva uma coisa e esquece de outra. Então, isso acaba acarretando tempo. E como você vai administrar a vacina, muitas vezes você tem que conter o animal, você tem que deixar ele num período de regime hídrico. Então, isso tudo vai estressando o animal e quanto mais tempo demora, mais prejuízo, mais estresse. Então, isso tudo vai prejudicando sua atividade naquele dia. Tá? E assim, as vacinas devem ser preparadas exclusivamente, pessoal, no momento do seu uso e serem administradas até 2 horas depois, as vacinas devem ser administradas até 2 horas após terem sido reconstituídas, ou seja, preparadas, para ter mais sucesso no resultado da aplicação, para que a vacina faça o efeito correto. Ou seja, pessoal, algumas vacinas nós devemos prepará-las. Ou seja, então nós devemos ter todo o material ali 2 horas antes, saber o que é que eu vou fazer 2 horas antes. Como eu citei anteriormente, algumas vacinas, para serem aplicadas, para ter um efeito mais rápido, você tem que deixar a ave em regime hídrico. 2 horas antes, isso é essencial. Justamente para quando a gente for preparar a vacina, a ave está com sede de ir lá beber todo o medicamento. Olha aí, a vacina em água, pessoal. E assim, pessoal, a vacina em água bebida, né? É uma excelente via de administração, é a mais usada, tá? Para vacinação, devido à sua simplicidade, pois não depende de equipamentos específicos e também não requer manejar a ave de uma em uma, né? Deixando menos estressá-la. Então, pessoal, outro fator que nós devemos se atentar na hora de aplicação de medicamentos é não estressar a ave, tá? Com isso, nós devemos verificar também a disponibilidade de bebedouros dentro do galinheiro. Tem número suficiente para que, ao menos, 2/3 das aves tenham acesso ao mesmo tempo na hora da vacinação. Tá? Com isso, deve-se lavar
os encanamentos antes, deve-se lavar os bebedouros antes com bucha, tirar toda a sujidade que ali está, justamente para quando a vacina vir junto com a água, fazer o efeito necessário. Lembrando que essa água que nós vamos utilizar na nossa vacinação, ela deve ser livre de qualquer agente, ou seja, livre de cloro, ela deve ser uma água limpa, potável, justamente porque nós estamos introduzindo um outro agente ali, que é a vacina. Então, junto com o cloro ali, ela pode perder sua eficácia, tá bom? Outro fator é verificar se a quantidade da vacina é suficiente para o número de aves. Isso faz com que não haja desperdício de vacinas e também nós devemos observar o horário que nós vamos estar aplicando esses medicamentos, a temperatura que nós vamos estar aplicando esse medicamento. Nós devemos optar sempre pelos horários pela manhã, por ser um período mais fresco e que também não vai gerar estresse à ave devido ao calor. As temperaturas muito altas, quando a gente está manuseando aves, ela torna a ave muito estressada. Lembrando que algumas aves, principalmente as de corte, não pode ter muito movimento dentro do aviário, justamente porque elas têm um nível de estresse muito alto. Então, quanto mais estresse, significa mais risco de perdê-la, tá bom? E assim, pessoal, outro fator importante é verificar, como já falamos, verificar se a quantidade de animais é suficiente para aquela minha vacina ou se aquela minha vacina é suficiente para aquele número de animais que eu tenho. Porque muitas vezes, quando nós vamos adquirir uma vacina, ela vem, por exemplo, 20 ml para um número de aves para 1.000 aves. Então, às vezes o produto ele não tem 1.000 aves, e por isso que às vezes é interessante fazer a compra conjunta, justamente para diluir os custos na aquisição dos medicamentos, tá? E assim, como nós estamos falando de vacinação que são diluídas em água, na hora do preparo dessa vacinação, nós devemos utilizar recipientes de plástico, pessoal. Nós não devemos utilizar, o recipiente que eu quero dizer é o balde, tá? Nós devemos utilizar o recipiente de plástico. Por quê? Porque o recipiente de plástico, ele vai auxiliar muito melhor na homogeneização da vacina. Já recipientes de metal, eles podem soltar alguma substância que está ali naquele balde de metal dentro da nossa vacina, e isso vai também perdendo a eficácia, tá? E assim, uma dica é a adição de 2 gramas de leite em pó desnatado por litro de água antes da diluição da vacina, ou pastilhas inativadoras de cloro, que são formas para estabilizar e proteger a solução vacinal do cheque físico causado pela diluição do vírus numa grande quantidade de água, pessoal. Ou seja, isso é uma dica para que a gente tem que utilizar se a gente não tem, como eu posso dizer, água potável, que é, igual eu falei anteriormente, livre, sem cloro, tá? Se a gente não tem, se a gente só tem esse tipo de essa água com cloro, então nós pingamos ali antes da nossa diluição 2 gramas de leite em pó por litro de água e nós fazemos a mistura ali das gramas de leite em pó com a água para depois fazer a nossa diluição da vacina. Então assim, pessoal, a quantidade de água para diluir a vacina a ser preparada varia em função da idade das aves. Varia em função da temperatura ambiente e do momento da vacinação, tá? Então, assim, a diluição, muitas vezes, as aves, elas, por a gente se a gente optar por fazer essa vacinação à tarde, significa que elas vão consumir, significa que elas vão consumir muito mais água do que se fosse de dia. Mas qual é o recomendado? Fazer a medicação, a aplicação de medicamentos no período da manhã. Com isso, a gente acorda um pouquinho mais cedo e faz o regime hídrico que a gente já citou anteriormente. Outro fator importante na aplicação, pessoal, de medicamentos é a contenção dos animais. Nunca se deve aplicar ou realizar algum tipo de atividade, certo?
de aplicação de medicamentos sozinho. Isso não é recomendável. Por quê? Quando a gente está trabalhando a aplicação de medicamentos, que essa vacina é diluída em água, aí sim você pode estar trabalhando sozinho, porque você não vai manejar a ave de um em uma. Mas quando é aquela aplicação de medicação ou de vacina que a gente tem que conter a ave, é recomendável ter duas pessoas. Justamente por quê? Para otimizar o tempo, reduzir perdas e evitar o estresse, pessoal. Então, duas pessoas trabalhando, uma pega a ave, contém, a outra chega e faz a aplicação do medicamento. Separa a ave para por quê? Por que nós devemos separar a ave que já está vacinada? Porque se a gente colocá-la no mesmo lugar das outras que ainda não foram, a gente pode se confundir. Então, nós devemos separar essa ave também, colocar em outro lugar, tá? Então, justamente para a gente ganhar mais tempo e reduzir o estresse, tá? E lembrando o seguinte, pessoal, quanto menos fluxo de pessoas dentro do aviário, melhor, pois haverá menos aves estressadas. Então, no máximo 2 pessoas para fazer vacinação que precisa de contenção, tá? E assim, pessoal, outro cuidado que devemos ter é quando a vacina é injetável, ter cuidado para não se contaminar na hora da aplicação. Em ter em mãos os materiais e utensílios utilizados, que aqui é o que nós vamos utilizar. Nesse caso, pessoal, para que eu estou me referindo a questão da contaminação, me refiro às seringas. Na hora que a gente estiver fazendo a aplicação do medicamento, para nós mesmos não se contaminarmos. Então, por isso, é interessante usarmos luva, tá? Na hora da aplicação do medicamento. E termos tudo em mente planejado. Qual é a vacina que eu vou aplicar? Com quantas pessoas eu preciso trabalhar para fazer essa aplicação? Se é uma vacinação que ela vai ser diluída em água, se ela vai ser injetável, se ela vai ser aplicada muscular, intramuscular, na membrana da asa, se vai ser nasal, se vai ser spray, se vai ser via tópica, que também tem as vacinações via tópica. Então, nós devemos nos atentar a esses requisitos, tá? E assim, pessoal, logo após colocarmos em prática o nosso planejamento de vacinação para aplicação do medicamento, nós devemos ter cuidado também com pós-vacinação. Depois que a gente vacinou, o que é que a gente vai fazer? Tá? E assim, esse pós começa logo no fornecimento de água. Assim que a gente acabar a vacinação, nós devemos fornecer água limpa e de boa qualidade, sem desinfetante, imediatamente após o término da vacina, tá, pessoal? O que é que eu quero dizer com isso? Quando a vacina, quando nós estamos manejando a ave, que a vacinação, nós temos que fazer o manuseio, fazer a contenção da ave, logo após esse período nós temos que fornecer água ao animal, justamente porque ele se estressou, não foi um estresse alto, mas ele sofreu um estresse, então nós devemos fornecer água de boa qualidade, tá? E essa água que nós devemos fornecer, ela não deve conter algum desinfetante. Nesse caso, eu me refiro ao cloro. Nós só devemos fornecer água, teoricamente clorada, né, após 24 horas da aplicação do medicamento, tá? Outro requisito que nós devemos se atentar pós-vacinação é não armazenar vacinas já abertas, tá? E assim, durante a aplicação, nós não devemos deixá-la ao alcance de criança ou dos próprios animais. E assim, outro fator é fazer a destruição ou incineração dos frascos e qualquer conteúdo não utilizável que nós utilizamos ali na hora da vacinação. Nós devemos fazer os devidos encaminhamentos, seja ele destruição ou incineração desse material, tá? E no caso, assim, e em muitos casos, pessoal, na hora do manuseio da vacina, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer a quebra de algum frasco da vacina. Se isso acontecer, nós não nos devemos nos desesperar. É manter a calma. Então, o que é que nós vamos fazer? Desinfetar o local onde essa vacina caiu.
e depois depositar os detritos no local apropriado. Ou, se for possível, destruição e incineração, tá? E se caiu na pele, na nossa mão, essa vacina, o que é que nós devemos fazer? Lavar com água corrente e sabão neutro, pessoal. Passar sabão, lavar com água corrente, tá? E assim, pessoal, depois de nós fazermos tudo isso, nós voltamos a dizer que sem um planejamento, nós não fazemos isso. Então, o foco principal na hora da aplicação das boas práticas na aplicação de vacina em aves é se planejar, é ter em mente qual tipo de vacina, qual é a via que nós vamos aplicar, se aquela vacina ela é suficiente para o nosso número de aves. E lembrando que o intuito é prevenir as aves e reduzir custos ou gastos desnecessários com medicamentos para curar a ave que já porventura venha a ser infectada pelo simples fato que a gente esqueceu de realizar de realizar ou de seguir o nosso cronograma de vacinação. Outro requisito que nós devemos nos atentar e observar é o período da carência da vacina. O que é que eu quero dizer com isso? Depois de nós termos aplicado nosso medicamento, nós devemos nos atentar à carência dessa vacina. A carência significa o quê? Com quanto tempo depois eu posso consumir os ovos daquela galinha de postura? Com quanto tempo depois eu posso abater aquela ave depois dela ter se vacinado? Entendeu, pessoal? Então, assim, esse período, essa carência, quem vai dizer é o fabricante. Está lá na bula do medicamento. Então, nós devemos ler a bula do medicamento justamente para nós termos ideia e noção de quanto tempo depois eu posso realizar o meu consumo daquela ave. Tá? E assim, pessoal, não devemos esquecer que toda a eficácia do medicamento deve à aplicação correta, no momento correto, nas vias corretas. Sem esquecer que a prevenção sempre é o melhor caminho, tá? E assim, pessoal, como todo cronograma de vacinação requer planejamento, nós devemos seguir o nosso planejamento e o nosso cronograma de vacinação. Sem esquecer, pessoal, que o manejo sanitário é essencial. A gente prevenir a ave de ficar doente, de ter algum problema, é essencial, porque isso vai nos reduzir custo. E nesse sentido, é interessante a gente não deixar passar, trocar sempre as camas, realizar diariamente a limpeza dos bebedouros e comedouros, não deixar restos alimentícios dentro do aviário, principalmente os restos alimentícios alternativos. Então, nós devemos nos atentar a essas pequenas coisas que se tornam grande valia lá na frente, tá? Então, pessoal, nós encerramos essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.